Olá, olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Jean Peter, sou professor de Direito Constitucional do Ponto. Meus queridos, hoje eu trago uma notícia excelente para você que está se preparando ou para cargos de nível médio ou para cargos de nível superior. Nós teremos o concurso da Defensoria Pública do glorioso estado do Rio Grande do Sul, meus queridos. Cargos para técnico e cargos para analista. E olha a notícia importante, as inscrições começam hoje. Na verdade, no momento em que eu gravo essa aula, as inscrições já estão abertas. Se iniciaram às 10 horas de hoje, dia 17 de julho de 2017. E olha só, meus queridos, a prova já está designada para o dia 17 de setembro. Então, meus queridos, vocês que farão essa prova do glorioso Estado do Rio Grande do Sul, né, a Defensoria Pública do Estado, prestem atenção nas informações aqui que passarei para vocês. Afinal de contas, banca FCC. Banca FCC com o seu estilo FCC de ser, não é verdade? Muitas vezes um texto truncado, uma narrativa na proposta de questão complexa, né? Mas que aí você consegue dissecar com o conhecimento e com a preparação adequada, tranquilo? Então, sinal verde aberto para a sua preparação. Trouxe aqui basicamente algumas questões a respeito do edital, tá? Questões importantes do edital para você já ficar atento e iniciar aí a sua empreitada na sua aprovação para esse concurso. Vem comigo no quadro, meus queridos. Olha só, nós temos aqui, ó, basicamente, o concurso vai te exigir ou escolaridade nível médio ou superior para os respectivos cargos de analista judiciário, para respectivos cargos, né, de técnico judiciário e analista judiciário. Olha só, meus queridos, as vagas no edital, elas estão distribuídas, tá joia? Elas estão distribuídas. Nós temos previsões de vagas aqui para cargos de técnico e para cargos de analista. Olha que bacana, nós temos 107 vagas imediatas, tá? Isso não significa que serão as únicas vagas preenchidas durante o prazo de validade do edital, né, do concurso. Nós sabemos claramente que normalmente nós temos poucas vagas e muita demanda. Mas olha que interessante, quem fará o concurso de técnico judiciário para a área administrativa já conta, por exemplo, com 57 vagas imediatas. 57 vagas imediatas. Nós vamos ter 6 vagas aqui para deficientes e 9 vagas para negros, tá joia, meus amigos? Então, ó, banca FCC, Fundação Carlos Chagas, né? Verdade? FCC, nós temos aí a peculiaridade dessa banca que normalmente derruba muita gente boa em concurso. Portanto, a sua preparação tem que ser afinada, direcionada, com foco nesta banca, tá ok? Que já é tão tradicional aí em concursos públicos. Inscrições abertas hoje, tá joia? Então você já pode ir lá no site da FCC e realizar a sua inscrição para esse concurso. E atenção para o término do prazo, hein, meus amigos? Dia 11 de agosto de 2017, acompanhando o horário de Brasília, às 2 horas da tarde, tá ok? Se você fará o concurso para técnico, você terá que desembolsar R$ 80 aí de investimento para a sua aprovação. Não enxergue isso daqui como custo, é um investimento que vai te propiciar depois o ingresso, né, ao cargo público. E R$ 182,41 para o cargo de analista, tá ok? Meus queridos, provas 17 de setembro de 2017, na parte da manhã para técnico e na parte da tarde para analista, ressalvando para você que a prova de analista também terá uma questão discursiva, tá joia? Uma redação lá para você elaborar aí a prova discursiva. Agora, locais, cidades, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santo Ângelo,
e Santa Maria, não é verdade? Glorioso estado do Rio Grande do Sul. Olha a maravilha, meus queridos. Remuneração inicial aqui de 3.243 para técnico e 5.947 para analista, tá joia? Essas são informações básicas aqui que você encontra no seu edital, disponível no site, né, da FCC, tá joia? Mas é para você já ir dimensionando aqui o que você pode esperar desse concurso. E não deixe de ler o edital, meus queridos, é importantíssimo que você tenha esse conhecimento, tá joia? Olha o que a gente vai encontrar, meus queridos, no direito constitucional. Especificamente aqui para o cargo de técnico, tá? Mas olha só, é básica, essa matéria é básica, cai em tudo que é concurso. Então, meus queridos, quem faz a prova de analista tem que ter esse conhecimento aqui básico, não é verdade? Constituição, conceito básico de Constituição, poder constituinte, aqui a gente vê poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado reformador, tranquilo? Nós veremos a teoria do poder constituinte e princípios fundamentais. Aqui do seu artigo 1º ao artigo 4º é basilar, né? Traz as normas fundamentais da República, traz os fundamentos, objetivos, princípios de relacionamento internacional, conteúdo que você tem que saber na ponta da língua. E tem macetinho aqui para não errar a questão de prova, tá joia? No item 2 do seu edital, você encontra basicamente os direitos fundamentais, na verdade, direitos e garantias fundamentais. E aí nós temos individuais e coletivos, os sociais, os de nacionalidade, direito político, partidos políticos, também sempre cai em prova de concurso público, beleza? Organização do Estado. Nós temos a organização político-administrativa, basicamente aqui artigo 18 e 19. Nós vamos ter as disciplinas da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Tem muita coisa boa para cair aqui. E já marca um asterisco, tá? Normalmente vem uma questãozinha também de organização do Estado. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos, basicamente artigo 37 ao 41, conhecimento básico, elementar também em todos os editais, né? Que você também tem que saber. Então aqui é fonte forte de uma questãozinha, tá? Poder Legislativo, vamos ver toda a disciplina ali do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, vamos ver Estatuto dos Parlamentares, tá joia, meus queridos? Importantíssimo as disposições do Poder Legislativo. Aqui também tem Tribunal de Contas da União, né, que acompanha aí o Congresso Nacional na sua função precípua de fiscalizar, né, a administração pública, o Poder Executivo. Nós vamos ter propriamente o Poder Executivo aqui, tratando as normas atinentes à eleição, né, de presidente. Vamos ver competências do presidente da República, vamos ver responsabilidades do presidente, muito conteúdo bacana aqui também. E Poder Judiciário, sempre tem questãozinha em prova, principalmente das disposições gerais, tá joia? Mas tem que atentar também para Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. Normalmente, quando cai questão de Poder Judiciário, ela fica dimensionada, né, nesses três tópicos aqui, disposições gerais, Supremo e Conselho Nacional de Justiça, tá? Claro, veremos também STJ e tribunais e juízes dos estados. Afinal de contas, né, a Defensoria Pública do glorioso estado do Rio Grande do Sul atua, né, perante os órgãos do estado do Rio Grande do Sul, os órgãos do judiciário. E funções essenciais à justiça. Aqui nós vamos ter MP, vamos ter advocacia pública, advocacia privada e a defensoria pública, não é verdade? Então aqui também tem asterisco, tem questão importante. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então do nosso edital, o que pode cair, Jean? Tudo, a bem da verdade, tudo. Mas tem situações que você pode esperar ali, pelo menos uma questãozinha básica, tá ok? Então, nós poderíamos aqui claramente, né, marcar tudo nesse nosso tema, mas obviamente nas aulas nós selecionaríamos o que de mais importante nós temos
para este nosso concurso. Beleza? Tranquilo? Então, meus queridos, agora vamos falar um pouquinho de um tema específico que vai vir aí na sua prova. Vamos falar de poder judiciário. Se você acompanhar aí as gravações que nós fazemos de aulas demonstrativas no YouTube e no site do Ponto, você verá que tem outras aulas já tratando sobre disposições gerais do poder judiciário, sobre macetinhos para identificar órgãos do poder judiciário. Hoje eu quero falar com vocês nas garantias do poder judiciário, meus amigos. Nós temos garantias de autonomia do poder judiciário, nós temos garantias de independência e imparcialidade dos juízes, garantias que são fundamentais para que o poder judiciário exerça a sua atividade de forma límpida, não é verdade? De forma autônoma, de forma desvinculada, descomprometida dos outros poderes, tá ok? Meus queridos, o poder judiciário, ele goza de autonomia. Temos autonomia funcional, temos autonomia administrativa, temos autonomia organizacional no poder judiciário e autonomia financeira. Significa que o poder judiciário é desvinculado dos outros poderes. Então, nós teremos, por exemplo, os tribunais elegendo aí os seus órgãos diretivos, os tribunais elaborando seus regimentos internos, nós vamos ter os tribunais fazendo proposta para a criação de novas varas, os órgãos do Poder Judiciário concedendo férias, realizando concurso público, ou seja, o Poder Judiciário atua por conta própria, de forma autônoma, tá joia, meus amigos? Tem essa autonomia organizacional, a autonomia administrativa de gerir seus próprios interesses, realizar as licitações públicas e concursos públicos. Tranquilo? Beleza? E a autonomia financeira. A autonomia financeira do Poder Judiciário é uma das mais relevantes características aí dessa instituição. Por quê, meus queridos? Com a autonomia financeira, nós garantimos a possibilidade do Poder Judiciário elaborar a sua proposta orçamentária anual. Então, o Poder Judiciário vai encaminhar ao Poder Executivo, por meio dos presidentes dos tribunais, já falaremos sobre isso, as suas propostas orçamentárias. Então, no âmbito da União, compete ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao presidente dos tribunais superiores elaborarem, encaminharem ao Poder Executivo, né, as propostas orçamentárias elaboradas pelos tribunais. O que o Poder Executivo vai fazer? Vai receber essas propostas e vai verificar se está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estando de acordo, essa proposta será consolidada e compete ao presidente da República a iniciativa do projeto de lei orçamentária anual, né? As leis orçamentárias são de iniciativa aí do presidente da República e uma iniciativa, inclusive, vinculada, né? Ele tem que apresentar os projetos de lei. Portanto, o Judiciário elabora a sua proposta orçamentária e encaminha ao presidente da República, tá joia? Ao Executivo. O Executivo vai verificar se está tudo de acordo. Estando tudo de acordo, ótimo, vai ser apresentada ali, consolidada a proposta e apresentada junto, né, com o projeto de lei orçamentária anual. Agora, se estiver em desacordo, em desconformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que o Poder Executivo faz? Não acata, não aceita e dispensa efetivamente essa proposta orçamentária? Na verdade, não. O Poder Executivo vai fazer os ajustes necessários para enquadrar a proposta orçamentária do Poder Judiciário na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, pior, e se o Poder Judiciário não encaminha a proposta orçamentária no prazo? Ficou sem
ficou sem orçamento para o ano seguinte, não é verdade? Não, meus amigos, de forma nenhuma. Vamos lembrar na autonomia do Poder Judiciário. O que acontece? O Poder Executivo, diante da ausência de remessa da proposta orçamentária, irá consolidar a proposta, né, o orçamento vigente. Tá joia? Irá considerar como válida, como enquadramento, o orçamento vigente para a consolidação da proposta orçamentária para o ano seguinte. Portanto, o Judiciário não fica sem orçamento para o exercício seguinte. O que acontece é que será considerado aí pelo Poder Executivo a proposta orçamentária vigente, tá joia? O orçamento vigente. Olha, beleza. Vem comigo para o quadro para eu te mostrar o esqueminha de como você deve estudar, como você deve entender essas garantias do Poder Judiciário. Vem para cá, olha só. Então, meus queridos, garantias do Poder Judiciário. Nós temos as garantias institucionais materializadas nas autonomias funcional, administrativa e financeira, não é verdade? Funcional, também conhecida aqui, ó, como organizacional. Organizacional, não é verdade? E aí, vamos verificar os artigos 96 e 99 para você materializar, consolidar esse conhecimento, beleza? E depois falaremos das garantias funcionais do Poder Judiciário. Olha só, meus queridos, nós temos o artigo 96, que basicamente vai trazer para você essa garantia funcional, organizacional e administrativa do Poder Judiciário. Olha só, compete privativamente aos tribunais. Então, nós temos tanto tribunais de segundo grau quanto tribunais superiores, o STF, tá joia? Eleger seus órgãos diretivos e estabelecer, né, elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. A linha B, organizar as suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, velando o exercício da atividade correcional respectiva. Prover, na forma da respectiva prevista na Constituição, né, os cargos dos juízes de carreira, de respectiva jurisdição. Propor a criação de novas varas. Olha só, nós verificamos a autonomia do Poder Judiciário. Ele não precisa, de fato, aqui do Poder Executivo ou do Poder Legislativo para ter essa iniciativa, não é verdade? Prover por concurso público de provas ou provas de títulos, obedecido o artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, que nós sabemos ali que independem de concurso público, não é isso mesmo? Conceder licença, férias, outros afastamentos a membros e aos juízes, né, e servidores imediatamente vinculados. Tá vendo? Nós temos a autonomia do Poder Judiciário no 96 da nossa Constituição. Inciso 2º, ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, né, e os tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o artigo 169, alteração no número de membros dos tribunais superiores, criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados. C. Criação ou extinção de tribunais inferiores. D. Alteração da organização e divisão judiciárias. Está vendo? Nós temos aqui agora a autonomia materializada, né, nessa restrição de competência ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e tribunais de justiça. Meus queridos, só para não ficar nenhuma dúvida para vocês, quando nós falamos tribunais superiores, nós estamos falando no STJ, nós estamos falando no TST, nós estamos falando no TSE, tá joia? E nós estamos falando do STM, tá ok? Esses são os nossos tribunais superiores. E os tribunais de justiça, vocês sabem que integram a segunda instância no âmbito de cada estado, não é verdade? Agora, olha o 99 para você. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias
Os tribunais elaboram propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ó, tudo que a gente falou a respeito de orçamento, né? O encaminhamento das propostas ouvidos os tribunais interessados compete, no âmbito da União, isso é questão de prova, presidente do Supremo e dos tribunais superiores que encaminham a proposta orçamentária para o presidente da República, né, para o Poder Executivo Federal. E no âmbito dos estados, compete aqui, no âmbito dos estados, Distrito Federal e territórios, presidente dos tribunais de justiça, tá joia? Que encaminharão aqui as propostas ao respectivo Poder Executivo. Tranquilos? Beleza? Vamos lá, parágrafo 3º, ó. Isso daqui costuma ser muito questão de prova, meus queridos, então sugiro que vocês façam um asterisco nessa autonomia financeira, na verdade, para não cairmos em erro. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas, as respectivas propostas dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, tá vendo? Então, o Poder Judiciário, ainda que não encaminhe a proposta orçamentária, ele não fica sem orçamento. Beleza? Tranquilo? Vai ser ajustado ali para adequação dos limites, estipulados na LDO. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma da LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Meus queridos, então é importante que vocês saibam que se a proposta do Poder Judiciário estiver em desacordo com os limites da LDO, o Poder Executivo não vai encaminhar novamente, ou devolver a proposta ao Poder Judiciário para adequação. O próprio Executivo compete fazer esse ajuste necessário, tá ok? Beleza? Ótimo. E o parágrafo 5º para registro, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de crédito suplementar ou especial. Tranquilo? Então, fora isso, as despesas do Poder Judiciário devem ficar de acordo com a Lei Orçamentária Anual. Meus queridos, vimos as garantias institucionais. Agora veremos as garantias funcionais dos juízes. Garantias funcionais, garantias de independência e imparcialidade. Perceba o seguinte: para que o juiz exerça o seu mistério, o seu cargo público, é necessário que ele tenha garantias para que não seja temeroso a retaliações de outros poderes, por exemplo, ou do próprio tribunal, na verdade. Nós temos 3 garantias básicas aqui do Poder Judiciário, dos juízes, garantias funcionais dos juízes: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. E como garantias de imparcialidade, para que o juiz não seja contaminado no exercício das suas atribuições, nós temos as vedações constitucionais. O que o juiz não pode fazer, o que o juiz não pode incidir para que não contamine as suas decisões, o exercício da função jurisdicional. Beleza? Tranquilo? Então, meus queridos, quando nós falamos em vitaliciedade, nós falamos numa garantia que é atribuída aos juízes e se materializa na impossibilidade de perda do cargo público de juiz, quando vitalício, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Então, você tem que ter muito cuidado para não confundir a vitaliciedade com a estabilidade. A vitaliciedade é garantida aos juízes e aos membros do Ministério Público. Uma vez adquirida, só perderá o cargo por meio de uma sentença judicial transitada em julgado.
Ah, Jean, e a estabilidade? A estabilidade não, a estabilidade é garantida aos outros servidores públicos efetivos, não é verdade? Após 3 anos de exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, não é isso mesmo? Mas o servidor público pode perder o cargo, por exemplo, por um procedimento, por um processo de avaliação periódica de desempenho, né? Um procedimento de avaliação periódica de desempenho, tá ok? É uma possibilidade de perda do cargo do servidor público estável. O juiz, Jean? O juiz não. O juiz só perde o cargo após ser vitalício, após adquirir a vitaliciedade, pela sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Tranquilo? Antes disso, ele acaba podendo perder o cargo por força de decisão do tribunal ao qual está vinculado. Agora é importante que você saiba o seguinte, a vitaliciedade ela é adquirida a partir de 2 anos de efetivo exercício para o juiz de carreira, aquele que passa no concurso público. 2 anos ele se torna vitalício. Agora, o juiz que ingressa no cargo público por força de nomeação, por exemplo, no 5º Constitucional, ele já se torna vitalício desde a posse. Tranquilo, meus queridos? Isso é questão recorrente em prova. Então, o juiz de carreira, aquele que passou no concurso público, ele tem que esperar 2 anos para adquirir a vitaliciedade. Aquele juiz, por exemplo, um advogado que ingressou num tribunal de justiça por força do 5º Constitucional, aí não, aí desde a posse ele já se torna vitalício. Tranquilo? Beleza? Bom, ao lado da vitaliciedade, nós temos a inamovibilidade. A inamovibilidade é uma característica, uma garantia que assegura ao juiz não poder ser removido daquela circunscrição ao qual ele se encontra lotado, tá joia? E perceba bem, ele não poderá ser removido sequer por promoção. A inamovibilidade é uma garantia de fixação daquele juiz naquela circunscrição onde ele está lotado. Agora perceba o seguinte, meus amigos, 2 características básicas da inamovibilidade para vocês não errarem em prova. Primeiro, ela é adquirida desde a posse, independentemente do juiz de carreira ou do juiz nomeado, né? Ou do juiz que integra, por exemplo, um tribunal pelo 5º Constitucional. Tranquilo? Ela é desde a posse, ao contrário da vitaliciedade para esse juiz da carreira, que é a partir de 2 anos. Tranquilos? Beleza? Agora, essa inamovibilidade, ela não é absoluta. Ela não é absoluta porque, em caso de interesse público, o juiz, mesmo contra a vontade, pode ser removido por decisão do tribunal ao qual ele está vinculado ou por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Neste caso, precisaremos de maioria absoluta, é o quórum exigido, maioria absoluta para remover esse juiz, seja pelo tribunal, seja pelo Conselho Nacional de Justiça. Claro, né, vai ser assegurada a ele a ampla defesa, mas o tribunal ou o CNJ podem decidir pela remoção daquele sujeito em caso de interesse público, beleza? Tranquilo? E a irredutibilidade de subsídios, meus amigos? Obviamente, a irredutibilidade é a garantia que o juiz tem de não ter reduzido o valor nominal do seu subsídio, tá joia? Não quer dizer que a inflação não possa afetar aquele valor, mas de fato o valor nominal será irredutível. Então, o subsídio do juiz é R$ 27.500, então ele ganhará R$ 27.500. Não pode haver uma lei que reduza esse subsídio depois para R$ 24.000, beleza? E obviamente ele terá direito aos reajustes anuais aí para preservar o valor real do seu pagamento, do seu subsídio. Beleza? Tranquilo? Ficou bem definidas essas questões? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, subsídio? Vem ver comigo na Constituição, olha só. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado.
e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Então, via de regra, o juiz não pode ser removido, sequer para ser promovido, tá joia? A uma comarca, né, de entrância especial, por exemplo, o juiz não é obrigado a aceitar a promoção. Agora, em caso de interesse público, por decisão do tribunal ou por decisão do CNJ, em maioria absoluta, guarde esse quórum, maioria absoluta, poderá haver ali a remoção do juiz, independente da sua vontade. Beleza? Irredutibilidade de subsídios, ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, né, que vai tratar do teto constitucional, o 39, parágrafo 4º, as normas atinentes à ordem tributária, tá ok? Imposto de renda, por exemplo. Tá joia, meus queridos? Vale lembrar que essa irredutibilidade alcança aqui a garantia do valor nominal. Valor nominal. E não o valor real, né? Porque acaba que a inflação pode interferir aí nos pagamentos dos nossos queridos magistrados. Tranquilo? Beleza? Bom, e as garantias de imparcialidade? Na verdade, elas se materializam em vedações. O que o magistrado não pode fazer ou em quais situações ele não pode incidir. Vamos lá, ó. 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo público, salvo uma de magistério. Então, ao juiz só é dado acumular a magistratura com outro cargo público de magistério, tranquilo? De professor. Meus queridos, muito cuidado com isso daqui, ó. Uma de magistério. O Supremo Tribunal Federal já foi chamado a apreciar essa situação. Se ao juiz era dado exercer apenas uma única função de magistério ou se ele poderia exercer outras funções de magistério. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, a Constituição deve ser interpretada da seguinte forma: ao juiz é dado exercer a função de magistério, tá ok? Então, o cargo público que ele pode exercer de forma acumulada corresponde ao magistério, não significa um apenas. Então, um juiz, por exemplo, havendo compatibilidade de horários, desde que não prejudique o exercício da magistratura, ele pode exercer, por exemplo, um cargo público em uma universidade pública federal, no caso de professor da universidade, cumulando também com um cargo público de professor numa universidade estadual. Isso é plenamente possível, tá joia? Desde que, claro, não prejudique o exercício da magistratura. Então, muito cuidado quando a Constituição fala uma de magistério. Na verdade, esse uma não quer dizer um numeral, quer dizer a função de magistério. Beleza? Essa é a interpretação dada pelo querido Supremo Tribunal Federal. Vem comigo para o quadro, olha só, 2. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Imagina se o juiz pudesse receber uma cota parte ali, fatia do bolo de um resultado, de um proveito econômico do processo. Claramente isso comprometeria sua imparcialidade no julgamento, não é verdade? Então, 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. O juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária. Ele quer se vincular à seara política, então ele renuncia ao seu cargo público de juiz e vai aí se dedicar a uma candidatura, vai se dedicar ao exercício de atribuições vinculadas a um partido político, tá ok? Enquanto magistrado, ele não pode fazer isso. Afinal de contas, o que a gente quer é que o judiciário seja limpo de qualquer influência política. Por mais que nós saibamos que isso muitas vezes não acontece, né? As decisões são proferidas de forma política e menos jurídica. Mas, na verdade, o que a gente quer é qualquer desvinculação aí dos juízes, né? Dos membros do Poder Judiciário de qualquer influência política.
Seguindo, receber a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuições de pessoas ou entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Tranquilo? Então, normalmente, quando cai uma questãozinha dessa daqui na prova, eles cortam essa parte final da ressalva. Tranquilo? Então, você tem que lembrar que, neste caso, há ressalvas previstas na legislação, portanto, você afastaria essa incidência, tranquilo? Essa negativa aqui, negativa absoluta de recebimento. E o 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos aqui de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Isso daqui é o que nós chamamos de quarentena, não é verdade, meus amigos? Agora, olha só, vem comigo. Pode um juiz ser aposentado hoje e a partir de amanhã, por exemplo, exercer exercer a atividade de advogado? Pode. Se não for no juiz ou no tribunal do qual ele se vincula, está tranquilo. Então, imaginemos um juiz de vara civil. Um juiz de vara civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Imaginemos esse juiz da vara civil, exerceu a judicatura, foi aposentado. Semana que vem ele resolve regularizar a situação dele junto à OAB, enfim, claro, já pressupomos isso, mas ele resolve começar a advogar na seara trabalhista, vai virar um advogado trabalhista. Pode, em meio à reforma trabalhista, essa confusão, ele vai virar advogado trabalhista. Pode, tranquilamente, ele vai poder exercer independentemente desse período de 3 anos. Tranquilos? Beleza? Então perceba que isso é para preservar que o juiz não influencie aquelas situações, aqueles processos, aqueles servidores de respectiva vara ao qual ele exercia ali de forma vinculada, às suas atribuições enquanto juiz. Imaginemos se fosse possível, portanto, o juiz se aposenta hoje e amanhã já vai ao fórum exercer a advocacia, inclusive naquele juízo onde ele era juiz. Ele vai chegar lá na vara e vai sentar na cadeira do juiz, não é verdade? Todo mundo já vai servir o cafezinho para ele, porque tem aquela cultura do doutor fulano de tal ser o juiz da vara. E, na verdade, isso não acontece. Beleza? Então, vimos aqui as principais normas atinentes a garantias, sejam institucionais, sejam funcionais dos juízes. Vamos verificar como que isso cai em algumas questões para você não correr o risco de errar esse tipo de questão. Beleza? Olha para o quadro, vem comigo. Questão número 1, FCC. Ao tratar da autonomia do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que cabe a cada um dos tribunais regionais do trabalho encaminhar proposta orçamentária ao Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos pelo Poder Judiciário, conjuntamente estipulados pelo Poder Judiciário, conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Completamente errado, meus amigos? Os limites constam da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, na verdade, compete no âmbito da União aos presidentes, seja do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, seja aqui dos tribunais superiores. Então, se nós estamos tratando de Tribunal Regional do Trabalho, competirá ao presidente do TST encaminhar a proposta orçamentária ao Poder Executivo. Beleza? Tranquilo? Letra B. Caso os tribunais competentes não encaminhem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo legal, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Questão certinha. Letra B é o nosso gabarito, tranquilo? Letra B é o nosso gabarito. Letra C. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de proposta de emenda constitucional que vise ampliar as competências do Conselho Nacional de Justiça. Pelo amor de Deus, Supremo Tribunal Federal não tem iniciativa de PEC, tá? Proposta de emenda constitucional. Jean, quem são os legitimados para apresentação da PEC?
1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas dos entes da federação, né, dos entes federativos, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Esses são os legitimados previstos no artigo 60 da Constituição. Beleza? Letra D, galera. Cabe privativamente ao Conselho Nacional de Justiça a iniciativa de projeto de lei complementar, dispondo, entre outros assuntos, sobre o ingresso na carreira de magistrado e a promoção de entrância. Errado, pessoal, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça, essa é uma competência atribuída aqui ao Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Supremo Tribunal Federal que compete privativamente a iniciativa do projeto de LC, lei complementar a respeito do tema. Beleza? Tranquilo? E a letra E aqui, a proposta de criação de tribunais regionais do trabalho, de alteração do número de seus membros, bem como a criação e extinção de seus cargos e a respectiva remuneração deve ser apresentada ao Poder Legislativo Federal privativamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não, né, meus queridos? Aqui é assegurado aos tribunais superiores. Portanto, no caso de Tribunal Regional do Trabalho, competiria ao TST, beleza? Ao Tribunal Superior do Trabalho. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Portanto, nossa resposta aqui é a letra B. Beleza. E questão 2. Nos termos da Constituição Federal, o juiz do trabalho no efetivo exercício de suas funções há 2 anos e membro do Tribunal Regional do Trabalho, nomeado pelo 5º Constitucional, gozarão de... Galera, juiz possui estabilidade? Não, a estabilidade é conferida aos servidores públicos, não é verdade? Juiz possui vitaliciedade. Então, tudo que tiver estabilidade, você faz o quê? Corta. Corta A, corta B, vamos ver aqui, ó, a letra C tem estabilidade também, a gente já corta, beleza? Então, tranquilo, ficamos com a D e com a E. Olha só como que a gente já reduziu a chance de erro, hein? Vamos lá. Letra D, vitaliciedade, ambos desde logo. E letra E, vitaliciedade desde logo do primeiro, né, o primeiro, e dentro de 2 anos o segundo. Vamos rever o texto para você ver a pegadinha dessa questão. Nos termos da Constituição Federal, o juiz do trabalho no efetivo exercício das funções há 2 anos e membro de Tribunal Regional do Trabalho nomeado pelo 5º Constitucional gozarão de. Meus amigos, o 5º Constitucional, ele incorpora uma pessoa que é fora do Poder Judiciário, por exemplo, advogado ou membro do Ministério Público, em um órgão do Poder Judiciário. E nós sabemos que quando esta integração ocorre fora do concurso público, a vitaliciedade ocorre desde a posse, não é isso mesmo? Então, olha só, dentro de 2 anos, você já corta. Não, ocorre desde a posse. E para os juízes, para o juiz do trabalho no efetivo exercício das funções, na verdade, há mais de 2 anos, nós teríamos aqui que ocorreria a vitaliciedade desde logo. Aí você tem a impressão de estar errada a questão, que deverá ser nula, né, ou anulada. Por quê? Fala, Jean, mas olha só, o juiz que entra no concurso público para a magistratura, a vitaliciedade não é só após 2 anos? E por isso que está certo. Olha o que o texto da questão fala, que ele estava em efetivo exercício há 2 anos. Portanto, ele adquire a vitaliciedade desde logo, considerando a informação que a questão te deu. Beleza? Tranquilo? Mas para ficar simples, passou no concurso público? Após 2 anos, adquire a vitaliciedade. Não passou no concurso público, mas integra o Poder Judiciário? Vitaliciedade desde a posse. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última questão. Olha só. Questão 3, meus queridos. A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição da República, considere: é vedado a magistrados receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais,
diferentemente do que ocorre em relação a membros do Ministério Público, para os quais se admitem exceções previstas em lei. Cuidado, tá? Nem magistrado, nem membros do Ministério Público podem receber custas, honorários, percentagens em processos, tá joia? Vedação é absoluta. 2. É assegurado tanto ao magistrado quanto ao membro do Ministério Público inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que por decisão de órgão colegiado competente, pelo voto de 2/3 dos membros. Cuidado, tá, galera? Aqui não é o quórum de 2/3, aqui é maioria absoluta, tá joia? O juiz pode ser removido seja pelo tribunal, entendeu? Seja pelo tribunal, seja pelo CNJ, tá ok? E o membro do Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Tranquilo? Bom demais. 3. É vedado tanto aos magistrados quanto aos membros do Ministério Público exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Questão certinha, tá? Muito cuidado que algumas questões tendem a trocar esse prazo para você, colocar 2 anos, por exemplo, ou excluir uma dessas situações aqui, ó, aposentadoria ou exoneração, tranquilo? É uma ou outra mesmo. Então, questão certinha. 4. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os tribunais de justiça nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Certinho, meus amigos. O juiz e o membro do Ministério Público que comete crime comum ou crime de responsabilidade, ele é julgado aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tranquilo? Agora, se for uma questão de crime comum vinculado a eleições, tá joia? Crime eleitoral, aí a competência da Justiça Eleitoral. Tranquilo? Beleza? Bom, aqui nós temos, portanto, resposta B, 3 e 4 estão corretas e gabaritos para vocês conferirem depois. Essa foi a aula demonstrativa para o concurso da Defensoria Pública do glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Vejo vocês nas aulas regulares e espero vocês com aquele abraço após a aprovação, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera. Valeu!